Hoje eu quero falar sobre vida financeira. Como é que está a sua vida financeira aí? Está tendo para emprestar? Aleluia. É muito importante a gente saber usar o nosso dinheiro. Você sabia que a nossa vida financeira, ela tem tudo a ver com a nossa vida espiritual? É o que nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui. Mentoria financeira. Aleluia. Eu fiz mentoria empresarial um tempo. Fiz também um curso chamado Kroll, né? Muito bom na área financeira. Aconselho você a fazer. O texto que eu coloquei aqui a princípio é esse, Provérbios 21:20. Olha o que diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Há na casa de quem? Sábio. Da pessoa sábia. Porém, o homem insensato, ou seja, que não pensa, que não é organizado, esgota, o homem insensato os esgota, ou seja, acaba com as suas riquezas. Está lá em Provérbio 21:20. Pois bem, quero falar sobre dinheiro, sobre vida financeira. O nosso tempo é curto, mas eu preparei aqui alguns pontos interessantes. Esse curso que eu falei para vocês, o Kroll, que trata de finança, tem um livro chamado Seu Dinheiro. Se você puder comprar esse livro, você vai amar e vai aprender muito. É do Herbert Dayton, né? Eu não sei falar muito inglês, né? Aliás, nada. É o Herbert Dayton. Sabe o que ele diz sobre que a Bíblia fala sobre dinheiro? Ele fala aqui, ó, que entre as 16 das 38 parábolas bíblicas, 38 parábolas, 16 falam como lidar com dinheiro e posse. Ou seja, Jesus estava bem interessado em nos falar sobre as nossas finanças, sobre as nossas posses. Olha aqui, segundo o estudo que eles fizeram, esse moço aqui do livro, o autor e também autor do curso, que está no mundo inteiro hoje, eles fizeram uma pesquisa assim, ó, há na Bíblia mais de 500 versículos sobre oração, correto? Há menos de 500 versículos sobre fé, porém, há mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e posse. Meu Deus! Então, dinheiro é importante? Sim. Dinheiro traz felicidade? Eu acredito que não. Porém, o dinheiro traz lampejos, momentos de grande felicidade. Por quê? Porque sem dinheiro você não faz nada. Você não viaja, você não compra barco, você não compra jet ski, você não faz nada. Você não curte a vida, você não vai para os melhores hotéis dessa cidade, do país, se não tiver dinheiro. Então o dinheiro, sem dúvida, ele traz lampejos de alegria, de felicidade. Agora, por que ele não é a total felicidade? Porque se você se apegar ao dinheiro, ele começa a te dominar. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então, o que ele fala aqui logo a princípio é que a maneira que nós lidamos com o nosso dinheiro, com a nossa posse, tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Gente, isso aqui é muito forte, porque se você começa a ter dinheiro, você para de ler a Bíblia, você para de orar, você para de congregar. Por quê? Você tem muitas coisas a cuidar, e você pode incorrer no risco daquele homem que falou: agora os meus celeiros estão cheios, né? Agora eu vou deitar, vou reclinar. Aí o anjo da morte chega para ele e fala assim: o que tens para oferecer? Né? Ele não tinha nada, porque ele esqueceu da vida espiritual. Ele estava preso no dinheiro, tinha muita posse. Então, o dinheiro ele tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Olha o que diz Lucas 16:11. Pois se nas riquezas injustas, ou seja, nas riquezas deste mundo aqui, vocês não forem fiéis, como vos confiará as verdadeiras riquezas? Ou seja, Deus tem uma riqueza muito maior e melhor para nós, mas se nós não somos fiéis àquilo que temos aqui e que administramos, como nós vamos administrar o melhor de Deus na nossa vida? Não temos capacidade nenhuma. E aí ele fala também que as posses que nós temos, as riquezas que nós temos, competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida, ou pela atenção da nossa vida, ou sobretudo, pela adoração da nossa vida. Olha o que diz o texto aqui de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, correto? Diz assim o texto, continuando: porque ou há
de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui significa riqueza, fama, poder. E é o único que compete com a adoração a Deus é exatamente dinheiro. Então você vê que o dinheiro, a riqueza, as posses, a fama, o poder, ela mexe com o psicológico do ser humano. As pessoas, elas ficam diferentes depois que ela começa a ter dinheiro. Ah, não fica? Lógico, gente, lógico que fica. De certa forma é normal, mas você não pode deixar o dinheiro dominar a sua vida. Então o que a gente aprende aqui? Que nós temos que ter muito cuidado com o dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro. Nós temos que fazer com que o dinheiro nos sirva. Por quê? Porque não é fácil de conquistar. Para você é fácil conquistar o dinheiro? Nós hoje estamos no dia 1º, correto? Creio que o faz-me rir está às portas. Graças a Deus, glória a Deus. Você vendeu, você negociou o seu profissionalismo, a sua capacidade de produzir para a empresa, para que hoje, ou até dia 5, não sei como que é o processo aqui, estará recebendo os vossos dividendos, os vossos pagamentos, o vosso dinheiro. Então, como você faz ao pegar o dinheiro? E isso nós vamos aprender aqui rapidamente em 5 conselhos. O primeiro conselho: você deve gastar menos do que você ganha. Pastor, mas eu ganho pouquinho. Então, viva para os seus gastos principais. Sabe qual que é o conselho aqui? Com apenas 5%. Ah, você está louco? Não, verdade. Ou então, se você quer ser milionário, viva com 50% e guarde 50%. Se você quer ter uma vida financeira estável, você precisa guardar dinheiro. E sabe quando é que você vai ficar milionário? Quando você conseguir guardar 50% das suas finanças. Quem falou isso foi um milionário que, quando ainda criança, ele viu um parente dele chegar e falar: olha, eu vou ficar rico porque eu vou guardar a partir de agora 50% do meu dinheiro. E ele começou a fazer isso. Aí aquele menino viu, que é esse que deu a entrevista, falou: eu também vou fazer isso. E ele começou, todo o dinheirinho que ele pegava, ele guardava 50%. Ganhava R$1, guardava 50 centavos. Ganhava R$2. Gente, ele foi ajuntando. Aí ele virou rapazinho, ficou jovem, e ele nunca deixou de guardar 50% do que ele ganhava. E ele gostava muito de tênis, mas ele já era um jovem, e ele tinha somente uma sandália de dedo e um tênis. E na entrevista ele fala: hoje eu posso comprar mais de 30, 40, 50 tênis, dos mais caros e os melhores do mundo. Mas sabe de uma coisa? Eu não os tenho, porque eu aprendi a viver com o, diga assim, necessário. O nosso problema é que a gente não dá conta de viver com o necessário. A gente sempre quer mais. Está errado? Não. O que está errado é ostentar. O que é ostentar? É querer mostrar para as pessoas exatamente aquilo que eu e você não temos condições de ter, e de sustentar, e de aparecer. Então, o nosso erro maior está nisso. Se você é CLT e você recebe um salário, o que você precisa fazer? A primeira coisa é consagrar o seu dinheiro a Deus. Se você é cristão, frequenta uma igreja, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Se você não concorda, sai debaixo dessa cobertura, mas não seja desobediente. Porque lá na igreja você senta no banco, você toma café da manhã, muitas igrejas têm assim agora, café da manhã, tantas coisas, ouve a palavra, mas não ajuda com nada. Então você está sendo um sanguessuga. Então aprenda a administrar um pouco que você tem. A primeira coisa que você tem que fazer não é falar: que merda de salário. Não. Você tem que falar: graças a Deus pelo meu salário, Senhor, multiplica, Senhor. Eu estou devendo, eu estou precisando, mas Senhor, eu coloco esse dinheiro aqui na sua presença como a oferta da viúva. Ela entrou lá e colocou uma moeda lá no chifre de carneiro, e aí Jesus estava observando. Ele observa a nossa generosidade. E ele disse que a oferta dela foi melhor que todos que deram grandes ofertas. Então pega o seu pouco e consagre a Deus. Então veja bem, você precisa aprender a guardar dinheiro.
Alguém chegou para mim, pastor, por que você não compra um Corolla mais novo? Eu falei assim, para mim deixar aqui na porta da loja, eu não preciso disso. Para mim pagar um seguro bem mais alto e também pagar uma prestação bem mais alta e correr o risco de ser assaltado? Porque aí um Corollão vai chamar muita atenção, não é? Deixa o meu aí. Aí um chegou com uma SW, quando eu estava pastoreando a igreja, falou assim, pastor, por que você não compra essa? Eu te faço um preço especial. O senhor, como pastor, tem que andar num carro desse. Eu falei, desconfia, rapaz, qual que é a sua? Eu estou muito bem com o meu Corollinha. Então, hoje eu poderia, mas para quê? Para mostrar, olha, o carro do pastor Manzan chegou hoje aqui. Para quê, gente? Para quê? Esse tempo já passou. Foi o tempo que eu comprei um carro novo, com 2 anos eu tirei outro, tinha um sobrado que estava por terminar, e as pessoas achavam que eu tinha dinheiro, quando eu estava devendo muito. Aí o carro capotou, com 28 mil quilômetros rodados, não tinha seguro, estava devendo, não tinha terminado o sobrado. O que aconteceu comigo? Entrei numa situação muito difícil, que eu levei mais de ano para pagar todas as dívidas. Por quê? Porque ninguém nunca falou abertamente comigo, como estou falando com os senhores nessa manhã, sobre dinheiro. Você precisa abençoar o seu dinheiro, você precisa guardar o seu dinheiro, você precisa aprender a viver de forma simples, até você ter condições de ter um tênis bacana, de ter uma camisa bacana. Precisa aprender. Porque o dinheiro não se ganha fácil. Então nós temos que aprender, o primeiro conselho aqui, a guardar uma parte do nosso dinheiro. Segundo conselho, tenha mais de uma fonte de renda. Mas eu já trabalho aqui muito, como se diz, pra caramba. Eu vou ter outra fonte de renda? Sim. Eu trabalho muito. A minha profissão, ela é muito boa. Eu tenho muito trabalho hoje, só que eu tenho uma outra fonte de renda. Eu trabalho com produtos naturais, eu os vendo e ganho aí de 30% a 50%. Os produtos são excelentes, eles correspondem à necessidade da pessoa, eles mesmos fazem a propaganda dele. De vez em quando eu vendo um ou outro. Sabe por que eu não desenvolvo mais a parte natural dos produtos que eu vendo, são produtos naturais? Porque a minha profissão me toma muito tempo. Eu dedico muito a ela, mas preste atenção, a partir que o seu negócio que está bom, ele já está andando, aí você tem um segundo negócio, se você quer prosperar, se você quer ter uma renda melhor e guardar dinheiro. Não se iluda, guarda dinheiro, é importante. Eu dou conta de guardar R$10 esse mês, guarde R$10, você vai começar a disciplinar a sua mente a guardar dinheiro. E não coloque na poupança não, coloque em algum investimento, por exemplo, rendimento de renda fixa. Você fala, não pastor, mas esses bancos estrangeiros é um perigo. Deixa eu te falar, não é um perigo. Se eles forem um perigo, a Caixa Econômica os bancos privados são. Por quê? Porque todos os bancos, eles passam por uma supervisão do Banco Central, entendeu? E eles têm tem um nome lá, que eu me esqueci agora, que é uma autorização para operar no mercado financeiro. E eles têm um fundo de seguro que você não perde o seu dinheiro. Então nesses bancos privados você pode colocar até R$250 mil que você vai ter um rendimento de 0,70% a 0,80%. Muito melhor que a poupança. É o que eu faço. E aí você pode tirar e colocar a hora que você quiser. Não mexa com poupança porque é muito pouquinho. Comece a juntar. Comece a procurar quem entende, mas não deixa a pessoa aplicar o seu dinheiro. Você que tem que aprender. Então, tenha mais de uma renda, entendeu? Saiba. Aí você fala assim, mas por que muitas pessoas hoje estão bem de vida? Porque fizeram assim. Silvio Santos foi de uma época em que caneta se usava muito. As pessoas usavam uma caneta preta, uma azul e uma vermelha na gibeira do bolso. Né? Na gibeira, chamava antigamente o bolso. Hoje usa camisa sem bolso, olha só que legal. Mas naquela época não. Aí o que Silvio Santos fazia? Ele ainda garoto, trabalhava numa empresa, aí no horário do almoço, enquanto os senhores ficam olhando o celular o tempo todo, dormindo, Silvio Santos ia para a porta da empresa, porque ele sabia que a empresa era muito grande e ela tinha turnos de funcionário. E ele ficava lá o quê? Vendendo caneta. Depois se tornou um forte camelô, montou a sua primeira empresa e se tornou SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje está aí uma fortuna para os filhos administrarem. Mas ele começou como?
igualzinho eu e você. Ele não ganhou na loteria, ele não teve pais ricos, não teve. Já viu a história dele? Compra o livro e lê para você, que é tremendo. Vê um pouquinho. Um homem que começou igualzinho a nós, mas ele não perdia tempo. Aí sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos trabalhar lá nos Estados Unidos, onde você trabalha 12, 16 ou até 18 horas por dia. Mas aqui no Brasil nós trabalhamos até sexta-feira, porque sexta-noite, sábado e domingo é dia de beber cachaça, de assar carne, de pescar no Pesque Pague, de comer pizza, não é? Não que você não tenha que fazer isso, faça uma vez por mês, uma vez por ano, mas guarde dinheiro. Então, gente, vocês perceberam que muitas vezes a gente não está bem financeiramente, é porque a gente não sabe administrar? É porque a gente pensa que a gente só vai conseguir uma estrutura financeira quando a gente tiver muito dinheiro, pois sabe que a estrutura financeira ela começa com pouco dinheiro, como a galinha não come 5, 10, 20, 50 milhos de uma vez, ela come grão por grão. Quanto você está juntando por mês? 10 reais? 100 reais? 500 reais? 1.000 reais? Você não ajunta nem um centavo. E aí você quer chegar daqui 5, 10, 20, 30 anos com dinheiro guardado. Sabe quando é que você vai ter? Diga assim, nunca. Nunca! Porque pensa que não pode, que não consegue, que ganha pouco. Mas aí quer usar do melhor, quer vestir do melhor, quer comer do melhor, sem saber administrar o que ganha. E ainda amaldiçoa o que ganha. E ainda fala mal do governo e das pessoas que estão prosperando. E é muito errado essa nossa mente. Então, faça isso. Olha aqui, ó. Terceira coisa. Grande parte da vida, não, primeiro, segundo, terceiro. Crie uma reserva de emergência. Eita, se eu não estou nem juntando dinheiro para aplicar, como é que eu vou criar uma reserva de emergência? Aí a moto estraga. Você podia me emprestar 20 reais, 30 reais, 100 reais? Você não tem um dinheirinho guardado para fazer nada. Meu Deus. Reserva de emergência. A gente não tem. Aí um amigo meu que compra casa, que faz um monte de coisa, me pede 200 ou 300 reais para passar o final de semana. Aí eu respondi outras coisas, mas não falei sobre isso, porque eu não vou emprestar dinheiro para uma pessoa dessa. Uma pessoa que era meu parente, ganha mais de 40 mil por mês e vive espendurado no cheque especial. Gente, como é que se explica isso? Falta de administrar. E você precisa de uma reserva, o chuveiro estragou, tudo estragou. Você vai lá e passa o cartão de crédito, compra fiado, compra na carteirinha, pega dinheiro emprestado. Você precisa de uma reserva. Nenhuma empresa funciona se ela não tiver um caixa. É ou não é? Não funciona se não tiver um caixa. Que tamanho que é esse caixa? Não sei. Ele precisa superar o tempo de crise. Foi o que aconteceu com José, lá no Egito. Ele tinha um caixa que suportou 7 anos de fome, de miséria, em toda a terra do Egito. A terra de Israel, tudo. E ele não só proveu ele, como proveu as outras nações. Isso chama-se reserva de emergência. Mas nós não temos um centavo guardado. Não é para aplicar não, não é para esquecer lá não. É se precisar, não tem. Precisa fazer uma viagem urgente, não tem. Então, nós precisamos ter uma reserva de emergência. Entendeu? Queridos, nós precisamos aprender a multiplicar os nossos recursos, né? Ou seja, o que eu falei, invista, faça negócio. Tem gente que é bom para negociar, mas tem uns que não são. Se você não sabe negociar, aprenda a trabalhar o seu salário. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que nasceram com um espírito empreendedor. Outras não nasceram com um espírito empreendedor, mas quiseram empreender. Sabe o que elas foram fazer? Consultoria, ou seja, elas foram pesquisar aquilo que elas queriam desenvolver e deram muito certo. Você quer saber disso? Assista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A pessoa faz consultoria de 1 ano, de 2 anos,
recolhe todas as informações, todos os subsídios que ela precisa, aí ela vai e abre a empresa. Funciona ou não funciona? Claro. Agora tem pessoas que não sabem empreender, então você tem que trabalhar o seu salário e tentar fazer uma segunda renda na sua vida. Eu orei por um rapaz que estava em desespero. Ele trabalhava em uma indústria, era um representante farmacêutico e de um laboratório farmacêutico, e ele ganhava muito bem. Ele não só era o representante da empresa, ele era chefe de equipe. O cartão corporativo dele para ele gastar com comida e tudo, era invejável. Era invejável. Estava muito bem. Mas aí ele tinha uma formação, ele era engenheiro, né, civil. Ele trabalhou muito tempo nessa empresa, levantou um dia e falou: rapaz, eu vou abrir um escritório para mim e vou começar a construir. Porque construção civil está dando muito dinheiro. Mas deixa eu te falar, é sua área. Você fez consultoria, você conhece, o que você sabe de construção? Ele sabia. E mesmo assim, ele começou a fazer casas, prédios e tantas coisas, começou a ganhar muito dinheiro, começou a ficar rico mesmo. Só que ele começou a trabalhar com um empresário muito rico, dono de uma grande empresa, e ele investiu todas as cartas, né? Jogou todas as cartas nesse investimento. Moral da história, fritados os ovos, ele estava com uma dívida de mais de R$1.200.000, não tinha condições para acertar com todo mundo, pagar todo mundo. Ele estava em desespero. Então, você precisa buscar consultoria para você empreender, para você fazer alguma coisa. Agora, se você não sabe, pega o seu salário e comece a multiplicar ele de alguma forma. Compra um produto, vende, pega um carro, vende, compra outro, faça uma consultoria naquilo que você quer mexer, multiplique o seu dinheiro. Dinheiro, ele multiplica, você não imagina o quão é o poder que o dinheiro tem de multiplicar. Ele tem um poder muito grande de sair da nossa mão, não é? De sumir. Mas se você tiver a inteligência, você vai aprender a multiplicar dinheiro. É verdade. Aí você está lá dormindo e lá na sua conta caindo. Olha só. Você já pensou nisso? Você vai para Caldas Novas, aí chega na segunda-feira, você olha seu saldo, ele já deu aquela... Gente, isso é incrível, isso é espetacular, isso é extraordinário, isso é poderoso. Mas começa quando? Quando a gente aprende a administrar o pouco que tem. E a primeira coisa eu falei é consagrar a Deus. E a gente termina com o quinto e último conselho: busque sabedoria. Pastor, meu casamento não está dando certo, o que está faltando? Sabedoria. A empresa não está dando certo, o que está faltando? Sabedoria. Meu relacionamento não está dando certo, o que está faltando? Sabedoria. Tudo é falta de sabedoria. Quem disse isso foi o maior homem que pisou na terra, Salomão. Ele estava no maior empreendimento, no maior alargamento do seu reino, quando ele escreveu esse texto aqui, Provérbios 16:16. Quão melhor é adquirir a sabedoria. Sabe do que? Melhor do que o ouro, ele falou aqui. Ou seja, você pode ganhar barras e barras de ouro, mas se você não tiver sabedoria para administrar, o que vai adiantar? E ele diz assim, e qual mais excelente é adquirir a prudência do que a prata? Provérbios 16:16. No momento que ele estava conquistando, no momento que ele estava negociando com vários países, que ele estava casando com várias mulheres para poder trazer madeira para Israel, ouro para Israel, essências para Israel, tanta coisa, ele estava fazendo contratos de casamento, por isso que ele teve mais de 1.000 mulheres no palácio, mulheres que ele ao longo do tempo provavelmente nem se relacionou, mas era comercial. Ele fazia um determinado casamento ali com uma da filha de um rei, e o rei mandava madeiras, mandava um monte de animais exóticos, então assim, ele foi formando um império mundial. Mas é que ele falou, se você não tiver sabedoria, de nada adianta. Uma das coisas que eu tiro, a primeira coisa que você tem que ter na vida, sabedoria, e depois, maturidade. Por quê? Porque o crianção, o infantil, é aquele que acha que tem que aparecer, que tem que demonstrar, que tem que ser um engraçadinho. Falta de maturidade. Agora o sábio não. O sábio vai adquirindo e fica na dele, tranquilo, de boa.
sabe tomar decisões, sabe que se ele for sábio nos relacionamentos, na casa, na empresa, nos negócios, ele vai frutificar, vai prosperar. Maturidade, prudência é que o texto está falando. É melhor a prudência, ser prudente com as coisas, não entrar em qualquer negócio, não fazer qualquer negócio, é ser prudente, é tomar decisões certas. Então Salomão fala, olha gente, seja sábio, porque se você for sábio, você vai ter a maior riqueza, que é melhor do que o ouro na sua vida. Por quê? Porque com sabedoria você vai ganhar ouro. Se você for prudente, vai ser melhor do que a prata, porque se você for maduro, for inteligente, for perspicaz, sem defraudar ninguém, fazer correto, mas for inteligente, você vai ter prudência para adquirir as coisas. É melhor do que a prata. E outra coisa, nada acontece do dia para a noite. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje sobre dinheiro, eu, sem dúvida, já teria muito mais posse, teria carros e tudo mais. Mas com 40 anos eu quebrei, literalmente. Acabou tudo. Os carros, o sobrado e uma grande dívida, que eu fiquei mais de um ano pagando. Aí eu comecei a aprender, que a gente nunca vai saber tudo, a aprender como lidar com o dinheiro. E hoje, graças a Deus, dinheiro na minha vida não é problema, é uma alegria, porque o dinheiro na minha vida, ele é administrado, ele está sob o meu cuidado e eu não estou sob o cuidado dele. É assim que tem que ser. Então que Deus te abençoe com maturidade, com sabedoria, e que você guarde esse conselho no seu coração, para que você seja cada dia mais próspero. Abençoe a sua casa, a sua família, e seja generoso com outras pessoas, em nome de Jesus.